Já pensou em começar uma revolução sem querer? Tipo, uma única conversa, uma história que você conta, e de repente isso vira um movimento global com milhões de pessoas? Parece roteiro de filme, né? Mas essa é a história real e fascinante que a gente vai desvendar hoje. A história de um semeador que nem sabia o que estava plantando. Olha, essa não é uma daquelas histórias sobre planos geniais ou líderes super carismáticos, não. É sobre o poder de uma coisa muito simples: contar histórias. Vamos explorar como um legado silencioso pode, de verdade, ecoar pelo mundo todo. Bom, nossa jornada começa investigando as raízes de um movimento de fé que hoje é gigante, a Congregação Cristã. Mas para entender a força dela aqui no Brasil, a gente precisa viajar. E muito. Viajar no tempo e no espaço, para um lugar que ninguém imaginaria. Mais de 20 milhões de pessoas. É um número que a gente precisa parar para processar. É a população de várias metrópoles juntas, é o tamanho do legado que a gente está investigando. Mas a semente desse gigante todo não foi plantada em solo brasileiro. Para achar onde tudo começou, a gente precisa ir para o coração da América. Pois é, a história não começa no Brasil, mas a milhares de quilômetros de distância na agitada Chicago da virada do século XX. Uma cidade que era um verdadeiro caldeirão de culturas, um porto de esperança para incontáveis imigrantes italianos que estavam buscando uma vida nova. E é exatamente aqui que a nossa história, que parecia tão grande, ganha um rosto, um homem. A gente sai da escala global e entra num bairro de imigrantes italianos para conhecer de perto duas famílias, os Ottolines e os Mincones. É ali, na intimidade da vida deles, que a grande história começa a ser escrita. E bem no centro disso tudo, a gente encontra a figura mais improvável que se possa imaginar. Não era um líder, não era um visionário, mas um homem que a história descreve como um semeador inconsciente. Vamos conhecer o cara. O nome dele era Giacinto Bartolomei. E veja bem, ele não era um pregador nem um missionário. Era um senhor já de idade que tinha se familiarizado com a Bíblia anos antes, depois de se casar com uma mulher judia. As histórias ficaram com ele, sabe? Mesmo depois da separação. E aqui está o detalhe que muda tudo. Para ele, a Bíblia não era uma ferramenta de conversão. O interesse dele era, sei lá, intelectual e moral. Ele compartilhava as histórias que lia por puro prazer, sem a menor ideia do fogo que ele estava prestes a acender. Então, vamos imaginar a cena. Lá por volta de 1900, o Bartolomeu estava morando com a sobrinha e a família dela. Eles eram vizinhos dos Ottolines. E ele, como um bom avô contador de histórias, compartilhava com todo mundo as narrativas da Bíblia que tanto fascinavam. Um pedido. Simples assim, mas um pedido poderoso. Foi esse desejo da Emma Ottolini que se tornou o verdadeiro catalisador de tudo que veio depois. O Bartolomeu, contador de histórias, agora tinha